Na década de 60, quando Robert Kennedy, o irmão de John Kennedy, esteve no Brasil, ele era o secretário de Justiça e, portanto, também o procurador, depois foi candidato, né, disputava a indicação democrata quando foi assassinado em 68, mas ele esteve no Brasil e ficou impressionado. O Brasil já se urbanizava velozmente, já tinha então uma população pela primeira vez em sua história majoritariamente urbana, mas ainda tinha uma enorme população rural e com muita dificuldade de comunicação, de informação. E ele ficou espantado quantas vezes em conversas, em sertões, em rincões, ele ouviu que o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, né? O Vargas já havia morrido havia tempo, mas continuava no imaginário das pessoas como se fosse algo perpétuo. O presidente é Getúlio Vargas. E, de fato, ainda hoje, há muito de Getúlio Vargas no imaginário nacional, em tendências políticas, em discussões tomadas e retomadas. E Getúlio foi uma figura extremamente complexa, contraditória e, de certa maneira, as suas contradições e suas reafirmações formam a, podemos chamar de tortuosa dialética da história brasileira. Não é uma dialética linear, né? Mas tortuosa. O conservador, o realizador da Revolução Burguesa Industrial no Brasil, o nacionalista, depois o ditador proto-fascista que cometeu crimes, que fechou o Congresso, que prendeu, torturou, perseguiu, matou, censurou. Depois, o sujeito que começou a apreciar, quase que junto com boa parte do mundo no pós-guerra, a democracia. E, finalmente, no último ato, nos últimos anos de sua vida, um reformador. Um reformador radical. E foi exatamente essa sua última face que foi tida como intolerável por vários setores da elite econômica nacional e setores do capital financeiro internacional que começavam a se assustar com aquele reformismo de Getúlio. Getúlio foi todas essas coisas e em cada uma delas há subdivisões que se contradizem. Ele ficou arredondando 18 anos no poder, 18 anos e meio, né, considerando os 15 anos iniciais, mas mais 3 anos e meio. E foi influenciado pelo Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos tem uma importância enorme na história gaúcha, principalmente no final do século XIX. Muitos até o chamam de patriarca do Rio Grande do Sul. O que é discutível, porque seria um patriarca tardio, né? A história do Rio Grande do Sul não começou no final do século XIX, é óbvio. Mas Getúlio teve a sua juventude forjada pela cultura caudilhesca. Muito jovem, foi eleito deputado estadual e foi um brilhante deputado estadual que, inclusive, ajudou o Brasil em acordos externos, inclusive com o Uruguai. Foi para a Câmara Federal, já tempos depois. Foi um deputado importante, conseguiu destacar-se na Câmara Federal, aproximou-se do Poder Executivo Central, foi contra o movimento tenentista
e isso foi importante para que ele se aproximasse do governo federal. Primeiro ministro da Fazenda do Washington Luiz. E quando sai para disputar o governo do Rio Grande do Sul, é elogiadíssimo por Washington Luiz, que fala da sua probidade, sua inteligência, sua honestidade ao lidar com a coisa pública na condição de ministro da Fazenda. E ele revoluciona a administração gaúcha em pouquíssimo tempo. Ele ficou 2 anos e pouco, porque aí sai para concorrer à presidência. Mas já como um crítico de Washington Luiz e do candidato de Washington Luiz, Júlio Prestes. A eleição em março de 30, Júlio Prestes ganha. Há acusações de fraude, mas havia fraudes. Mas havia fraudes em todas as eleições no Brasil. Os mecanismos de controle eram grotescos, né? Completamente inúteis, inócuos, para nada serviam. Havia fraude em todos os cantos do Brasil nas eleições. E Getúlio passou a defender o voto das mulheres, que as mulheres pudessem votar e que tivessem plena cidadania. Ataca decisões econômicas do governo. Quando perde a eleição, ataca o processo eleitoral. E aí há um fato aparentemente descolado, um crime passional que produz e provoca a morte de João Pessoa, e aquilo é tomado e usado como tendo sido um crime político e alimenta o movimento revolucionário, a partida de tropas desde o sul, mas de outros cantos do país, e uma junta militar que afasta Washington Luiz, chama Getúlio para conversar no Rio de Janeiro, ele acha que será preso, eles garantem que não, ele parte então do Paraná para o Rio de Janeiro e vira presidente da República. Na verdade, um presidente de fato, não de direito. Ele era o chefe de um governo provisório, não exatamente o presidente da República. Era o chefe da Revolução. Mas aquela não foi uma mudança qualquer. Do ponto de vista econômico, era o fim do comando político das oligarquias rurais. E era realizada, então, a Revolução Burguesa Industrial. Houve várias revoluções burguesas pelo mundo, já no século XVIII, inclusive a francesa, mas cada uma com seu caminho. E no Brasil foi isso que parecia apenas um golpe palaciano, com participação de militares, com apoio dos tenentistas, e o movimento tenentista já havia acabado. Sem o apoio, porém, do principal líder do movimento, Luiz Carlos Prestes, principal líder da coluna Prestes, que é uma consequência, uma derivação do movimento tenentista. Já é uma outra coisa, mas torna-se um movimento com características de guerrilha defensiva, porque a ideia era simplesmente não ser morto pelo exército, e ao mesmo tempo em que vagavam e driblavam as forças oficiais, iam conhecendo o Brasil profundo, a pobreza do Brasil profundo, a miséria, a desigualdade, relações que caracterizavam a escravidão no interior do Brasil. Se há hoje, imagine, na década de 20 do século passado, sem fiscalização, sem nada, absolutamente nada. Uma lei federal que era basicamente como algo estrangeiro, né? Que não dizia respeito àquele mundo das profundezas brasileiras. Prestes não apoia, mas a maior parte dos tenentes e capitães, sim. Mas, do ponto de vista econômico, é a revolução burguesa realizada no Brasil. Há muita resistência das oligarquias rurais, que perdiam o controle
da política brasileira, que se traduzia, tal controle, na tal política café com leite. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Aquele era o rosto político, a expressão política do domínio dessas oligarquias rurais. Isso é quebrado com o movimento de 30, com o golpe de 30. Mas Getúlio vai ganhando poder. A Constituição de 34, cuja realização está nas origens, não é a única, mas nas origens do movimento paulista em 32, a Revolução Constitucionalista, assim chamada. Mas a Constituição de 34 não inibe a concentração total de poderes nas mãos de Getúlio Vargas. Ele passa a encantar-se com o que vê na Itália e em Portugal, ou seja, com Mussolini e Salazar. Em 35, portanto, 2 anos antes do Estado Novo, Getúlio já autoriza um movimento sistemático de prisões arbitrárias sem julgamento. Não é prisão preventiva, é prisão arbitrária sem julgamento, sem qualquer apresentação de uma acusação. Torturas, assassinatos, atira no cárcere o Prestes quando passa a caçar o movimento operário e também o movimento comunista em particular, mas também o que ainda restava do movimento anarquista, que foi forte nas décadas de 10 e 20, principalmente com os imigrantes italianos, espanhóis, mas ele ataca também os anarquistas. Lança Prestes no cárcere, ainda uma consequência da intentona, e torna-se coautor do assassinato de Olga Benário ao entregá-la para Hitler, ao entregá-la para os nazistas. Ela passa ali alguns anos presa e é assassinada então, como já se sabia que ocorreria. Em 37 vem o Estado Novo e aí a radicalização da ditadura, com censura, perseguições, prisões, e aí sem qualquer necessidade de explicações públicas, fecha o Congresso Nacional e torna-se o chefe de um regime protofascista escancarado. Mas o complexo Getúlio, por causa das circunstâncias, por causa da sua complexidade, mas também por perceber que seria interessante obter ajuda dos Estados Unidos ao projeto de industrialização nacional, para concluir a Revolução Burguesa feita em 30, burguesa industrial, para que houvesse uma indústria de base pesada, como pilar da indústria de bens de consumo, enfim, da industrialização do país para valer, ele se alia ao conjunto de países que combate o nazifascismo. Há os ataques alemães a embarcações brasileiras, né? Inclusive na costa brasileira, ataque da marinha nazista, mas ele se alia a esse conjunto de países, se une ao grupo denominado os aliados, né, na luta contra o eixo formado por Itália, Alemanha e Japão e mais alguns associados. Deixa o governo em 45 antes de ser removido pelos militares. Houve uma intimação: saia ou nós vamos tirá-lo. E ele sai, não quer aparecer como um deposto, mas sai com muito rancor, inclusive do grande nome de seu governo na área militar, que era Dutra. Vai para São Borja
chamando Dutra de traidor. Mas, pouco tempo depois, substitui essa aversão pela decisão de apoiar publicamente a candidatura de Dutra à presidência da República contra outro candidato militar, Eduardo Gomes, o patrono da Força Aérea Brasileira. Mas a aposentadoria era um engano. Muita gente acreditou. Não, Getúlio agora se aposentou. Foram 15 anos no poder. Vai ficar em São Borja, na estância, olhando a boiada. Pois eis que ele sai pelo país, fazendo campanha, funda 2 partidos políticos, o PTB e o PSD, diferença de 2 meses, um em maio, o outro em junho. Porque no seu governo, Getúlio, e isso foi gravíssimo, para combater os movimentos revolucionários, os movimentos operários, ele não apenas os persegue, os oprime, os reprime, os prende, mas ele coloca o sindicato, o movimento sindical, as organizações sindicais, sob controle do Estado, sob controle dele, Getúlio. Só que, ao mesmo tempo, ele entrega direitos inéditos na história jurídico-econômica brasileira. Os trabalhadores passam a ter direito, registro, férias, previdência, número de horas a serem cumpridas, folga. Apesar, pois, dessa opressão brutal contra movimentos operários, o seu controle sobre os sindicatos e os direitos, que por incrível que pareça, eram rejeitados pela elite brasileira como sendo absurdos, mas na verdade respondia inclusive a uma necessidade do capital, inclusive internacional, de usar esses instrumentos, como o próprio fascismo havia feito, mas usar a concessão de direitos como um freio aos movimentos revolucionários e uma maneira de controlar desde o Estado o movimento sindical. E o PTB, ao ser fundado, ele é o resultado daqueles 15 anos em que Getúlio teve essa relação esquizofrênica com os trabalhadores. E o PSD é ali para reunir os seus interventores, né? Porque Getúlio centralizou o poder no Rio de Janeiro. Os estados viraram cumpridores de ordens. Bandeiras estaduais foram queimadas, inclusive em atos oficiais, para registrar a supremacia da União, do poder central. Getúlio acaba com aqueles movimentos que existiam pré e pós-proclamação da República de federalismo. Ele sepulta o federalismo, centraliza o poder. Mas quando volta, ele volta ao Congresso que ele havia fechado em 37, ele volta em 46, eleito senador. Olha, ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo. E eleito deputado pelo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, e por mais 6 estados. Na época, a legislação permitia isso. Podia ser candidato a cargos distintos em vários estados. Ele ganhou em todos, onde se candidatou, mas escolheu, claro, representar o seu Rio Grande como senador. Só fez um discurso, não assinou a nova Constituição, que era uma Assembleia Nacional Constituinte, largou o Senado, voltou para casa, de novo, voltou para casa, e aí disseram, não, agora é a aposentadoria. Ele foi eleito, satisfeito com a eleição, com o sufrágio, mas não quer mais, foi embora. Deixou o Senado. Mas ele volta em 50 como candidato à presidência. E vence quem? Eduardo Gomes. Aquele que Dutra havia derrotado com apoio do Getúlio. E já é então o momento em que o principal rival em tribunas, em discursos
Exato. O principal rival ideológico de Getúlio, não há discussão, é Carlos Lacerda. E Lacerda, intelectualmente brilhante, e também contraditório, extremamente contraditório, foi comunista, foi anticomunista, aderia a governos, depois repudiava os governos, fez isso inclusive com a ditadura em 64, e por ela foi perseguido, e aí faz uma frente ali com Juscelino e Jango contra a ditadura. Brilhante Lacerda, mas, naquele início dos anos 50, um golpista permanente, sem descanso, querendo derrubar Getúlio. Bom, o fato é que ali é outro Getúlio, completamente diferente. Um reformista de esquerda, o oposto do tirano fascista dos anos 30. Alguém que quer o trabalhismo, não o trabalhismo, nem aquele trabalhismo ridículo dos europeus, reacionário, mas nem o próprio trabalhismo que ele havia ajudado a fundar. Ele quer um trabalhismo reformista. Passa a abraçar a ideia de reforma agrária, de nacionalização das grandes produções, dos grandes setores, inclusive petróleo. Ele é o fundador da Petrobras em 53, também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, também do Banco do Nordeste, também da CACEX, a Carteira de Comércio Exterior, que regula política de comércio exterior ligada ao Banco do Brasil. Ele estabelece a política de seguro agrário, que até hoje é parâmetro para as políticas de seguro rural. E passa a reformar. E embora tenha feito uma aliança formal militar com os Estados Unidos, ele passa a contrariar interesses econômicos dos Estados Unidos. Cresce a pressão. Em fevereiro de 54, vem um decreto, 100% de aumento no salário mínimo. Os empresários colocam os militares nas ruas, não para derramar sangue, mas para espalhar panfletos dos militares contrários a esse aumento. Muitos militares foram usados ali pelo capital, inclusive internacional, para atacar Getúlio e exigir a demissão do então ministro do Trabalho, autor da ideia de se dobrar o salário mínimo, João Goulart. Cresce a pressão. Getúlio é acusado de corrupto. 5 de agosto, atentado contra Lacerda. Atentado contra Lacerda. Aí ficou muito difícil, porque tudo levava ao Gregório Fortunato, chefe da guarda de Getúlio. Foi funcionário em fazenda de Getúlio, sempre leal, fiel a Getúlio. Então disseram, se foi ele, foi o Getúlio. Ele depois confessa o crime, mas nunca admitiu participação intelectual, ou que Getúlio tenha, ao menos, sugerido o crime. E crescem as denúncias de corrupção. E então, no dia 24 de agosto, serão 70 anos, daqui a algumas horas, na madrugada deste sábado, Getúlio se mata. 2 dias antes, um documento assinado por 19 generais diz o seguinte: peça licença ou renuncie, ou nós tiraremos você daí. Avisam, daremos um golpe. Getúlio se mata. E como é típico de sua história, até a carta testamento tem 2 versões. Uns dizem, nenhuma das 2 foi escrita por ele. Uns dizem, ele escreveu só a primeira. A segunda foi obra dos amigos, com as mãos de João Goulart. E outros dizem, as 2 se complementam e ambas foram escritas por Getúlio. Deixo à sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices
foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. Acrescente-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam, a felonia de hipócritas e traidores a quem beneficiei com honras e mercês. Na segunda versão, essa é uma parte da primeira, só uma parte. Ele diz: a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas. Petrobras, e mal começa a funcionar a onda de agitação, a Eletrobras foi obstaculada. De fato, ela só foi criada pelo Jango depois de um decreto, uma lei assinada pelo Jânio em 61 e colocada em vigor, em vigência em 62 pelo Jango. E aí ele vai, acusa as empresas estrangeiras, o capital nacional, a elite nacional, que quer a escravidão do povo, e termina dizendo, na segunda versão: nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Uma história complexa, uma história em que ele foi conservador, revolucionário, um tirano fascista criminoso, um democrata e um reformador social. Essa última etapa foi exatamente a tomada como intolerável pelos que comandavam e comandam o país, meu caro Ronald Gimenez. 4 horas